Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, né? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, amém? Bom, vamos lá para nossa aula já, né? Pega aí, eu sei que é bom, né? A gente está assistindo aula online, ficar na cama e tudo, mas pega aí a sua Bíblia, pega a sua caneta, seu papel, se você quiser anotar alguma coisa, tá bom? Pra gente ter uma aula bem dinâmica, comenta aí no chat se você tiver com alguma dúvida, tá bom? Bom, vamos lá. A aula de hoje, o tema da aula de hoje é a missão da igreja. A gente vem aí, né, falando nessa revista com relação ao adolescente e a igreja, e tem sido aulas interessantes para a gente entender, né, a formação da igreja cristã, como nós, como cristãos, devemos ser, como deve ser a nossa rotina na igreja com os nossos irmãos, né? Bom, enfim, e hoje a gente vai falar sobre a missão que a igreja tem. E o objetivo dessa lição é realmente mostrar qual é o papel da igreja, né? E o papel da igreja é pregar o evangelho de Cristo. O papel da igreja é falar de Jesus Cristo, né? É falar do nome de Jesus Cristo. Então, o objetivo da lição é realmente mostrar isso. Como nós cristãos temos esse papel como prioridade na nossa caminhada cristã, devemos ter, né? E aí a gente já vai lá abrir o texto, que é 1 Coríntios 9. Abre aí comigo. Pega a sua Bíblia. 1 Coríntios, no capítulo 9, no versículo 16. Versículo 16, que diz assim: Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Então, olha que legal. O que a gente consegue ver nesse texto? Paulo falando, né? Me é imposta isso. É uma necessidade que eu tenho. Né? Como cristão, evangelizar é uma missão dada por Deus. Então, é necessário que a gente pregue. Né? Ai de nós se nós não falarmos desse amor. Né? Ó, quer ver um exemplo? Quando a gente compra alguma coisa legal e tal, quando a gente compra uma roupa nova, um celular novo, a gente não quer mostrar para todo mundo, falar para todo mundo, né? Conversar com todo mundo sobre isso? Então, com Jesus é a mesma coisa. Nós conhecemos o Salvador do mundo, né? Nós conhecemos aquele que nos salvou, que nos tirou do pecado. Então nós devemos desejar falar sobre ele, falar dele para as outras pessoas. Nós devemos desejar que as outras pessoas saibam que Jesus Cristo morreu por elas na cruz do Calvário, né? Assim como morreu por nós. Nós tem que arder no nosso coração o desejo que essas pessoas que ainda não o conheçam como você o conhece, como eu o conheço, né? Então, é o que Paulo vai falar aqui: ai de mim se eu não falar, né? Eu tenho que falar do meu Jesus, do meu Senhor para as outras pessoas. Então, nós temos essa necessidade, essa obrigação mesmo de pregar o evangelho, de falar de Jesus. E isso arde no nosso coração, não é verdade? Depois que a gente conhece Jesus, isso queima no nosso coração de querer que as outras pessoas conheçam, de querer que as outras pessoas ouçam falar desse Jesus maravilhoso, não é? Bom, e aqui a gente tem duas tarefas, né? Tem a tarefa individual e tem a tarefa coletiva. A individual é aquela sua com o Senhor. Todo cristão tem o dever de ir pregar o evangelho. Todos nós temos esse dever. Então você, na sua casa, com seus colegas, com seus amigos, aonde você estiver, essa é uma tarefa sua individual de falar do evangelho de Jesus. Mas nós também temos a tarefa coletiva, que é a tarefa da igreja do Senhor, né? É o papel que a igreja desempenha em levar o evangelho, em falar do evangelho. Qual é a nossa vontade como igreja? É trazer aqueles que estão fora para dentro, né? Aqueles que não conhecem, fazer conhecido, fazer Jesus conhecido dentre essas pessoas. Então, a gente tem essa missão de corpo também, de união, né? A gente vem falando muito essas semanas da questão do corpo de Cristo, de fazer parte do corpo de Cristo. E a missão do corpo de Cristo é falar de Cristo,
né? É levar aí o evangelho e a palavra do Senhor. O exemplo disso são os apóstolos. Eles levaram o evangelho, né? Ó, lá no livro de Atos nós temos a história da igreja primitiva, né? Que nós já apresentamos para vocês. Mas lá na igreja de Atos, depois que Jesus ressuscita, ele fica 40 dias ensinando os discípulos e falando aos discípulos, e depois desses 40 dias, ele ascende aos céus, né? Ele volta aos céus. E quando ele volta, depois da descida do Espírito Santo, o que acontece? A pregação do Evangelho. Ali, após a descida do Espírito Santo, os discípulos eles pregam a palavra de Deus para todos que estavam ali, muitos se arrependem e recebem o Espírito Santo também. Posterior a isso, a gente vê Pedro e João na porta do Templo Formosa, né, que operam sinais e maravilhas em um coxo que ele era deficiente de nascença, e ele é curado. E por causa disso, muitas pessoas vendo, né, porque conheciam aquele coxo, né, ele estava naquela condição já há 40 anos. E as pessoas dali da cidade conheciam aquele coxo e viram que ele foi curado, né? Ele sai falando que ele foi curado. E aí Pedro aproveita daquele momento, daquela situação, e ele prega o evangelho, né? Ele prega a palavra de Deus ali para aquelas pessoas. E depois disso a gente vê que eles são levados ao sinédrio, né? Eles são levados ao conselho religioso da cidade para prestar contas, porque eles estavam sendo perseguidos, né? A igreja começa ali a ser perseguida, e o que ele faz é pregar ainda no sinédrio, né? E a gente vê que mesmo depois de ser repreendido e de falarem para eles que eles não poderiam falar do nome de Jesus, o que eles fazem é o oposto. Eles vão, se reúnem com a igreja, oram ao Senhor e dizem ao Senhor: Senhor, que o Senhor nos dê coragem, né? Que o Senhor nos fortaleça para que corajosamente a gente possa pregar a sua palavra. E é exatamente isso que acontece. O Espírito Santo desce naquele lugar onde eles estavam e eles saem para falar da palavra corajosamente. Eles continuam a pregar. E lá em Atos a gente vai ver que o Senhor continuava acrescentando aqueles que iam sendo salvos à igreja dele, né? Então olha que interessante, os apóstolos, mesmo diante das diversidades, eles não se acovardaram, né? Pelo contrário, eles continuaram falando de Cristo, eles continuaram pregando a maravilhosa mensagem do Senhor. Depois dos apóstolos, a igreja toda recebe essa missão. Não é só mais deles, mas é de todos. A gente vai ver durante a história ali da igreja que acontecem muitas perseguições aos cristãos, né? E conforme essas perseguições vão acontecendo, os cristãos passam a se dispersarem, né? Pela Judéia, pela Samaria, eles começam a ir para outras regiões ali, né? E o que acontece? Todos começam a pregar, né? A palavra vai falar, vou até ler aqui para vocês, lá em Atos, no capítulo 6. Deixa eu achar aqui. Atos, no capítulo 6. É 6. Desculpa. Capítulo 8. Atos 8, no verso 4. Diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Então, por onde eles fossem, eles pregavam a palavra de Deus, né? Então, eles foram dispersos por causa da perseguição, mas eles não deixaram de pregar a palavra de Deus. E a gente tem também o exemplo muito claro de Estevão, né? Estevão, ele era um diácono da igreja primitiva, o primeiro a ser escolhido, né? O primeiro diácono. Ele também foi o primeiro mártir da igreja, né? E ele pregava com tanta sabedoria que as pessoas não conseguiam resistir, as suas palavras eram irresistíveis, porque ele tinha o Espírito Santo. Por causa da inveja ali dos saduceus, né, inventaram calúnias e mentiras contra Estevão e ele foi preso e acabaram apedrejando ele, por isso ele é o primeiro mártir da igreja, né? Mas antes disso ele pregou a palavra no sinédrio para todos que estavam ali, sabe? E isso é muito interessante da gente ver e da gente ler, que ele falou sobre Jesus Cristo, né? Ele pregava sobre Jesus Cristo, através dele o Senhor operava sinais e maravilhas. E este é um papel da igreja, né?
não era mais só, não é só dos pastores, não é só dos diáconos, não é só do seu líder, mas é um papel seu, individualmente e coletivamente, junto com a sua igreja, né? O nosso dever é dar continuidade ao ministério de Jesus, ao que ele fez. Se não fosse assim, quando nós fôssemos salvos, ele nos levaria para o céu, né? Nós não teríamos mais por que ficar aqui. Mas não, ele quer que nós sejamos testemunhas vivas, né? Que nossa vida seja em sacrifício vivo. Ele quer que a gente o apresente para o mundo, para as pessoas. Ele quer que a gente pregue sobre ele, sobre a sua palavra, mesmo em momentos difíceis, né? Então nós temos aqui a pregação da igreja primitiva. A igreja primitiva era muito perseguida. Depois da morte de Estevão, isso aumentou ainda mais, né? A gente vê lá Saulo. Saulo perseguia a igreja duramente, entrava nas casas dos cristãos e os matava, né? Os arrastava para fora. Qualquer um que fosse pego fazendo parte do cristianismo era tido como herege e era morto, né? Existiam várias formas como eles eram mortos: apedrejamento, crucificação, decapitação, mortos à espada. Então nós tivemos vários mártires da igreja primitiva, mas eles não se acovardaram, eles permaneceram pregando o evangelho do Senhor. E aí nós temos grandes exemplos, nós temos Estevão, nós temos Filipe. E o engraçado é que Estevão e Filipe, eles eram diáconos, né? Eles foram designados para fazer o diaconato na igreja primitiva. E qual era o papel deles? O papel deles era cuidar das necessidades dos órfãos e das viúvas, né? Era o serviço mesmo ali da igreja. Mas esses dois homens, eles foram além daquilo que foi designado para ele na igreja, né? Eles marcaram a igreja de forma profunda, né? Estevão como o primeiro mártir, Felipe depois ele prega em Samaria, e Pedro e João vão verificar depois o povo de Samaria e viram que muitos haviam se arrependido e haviam crido no Senhor Jesus. Então eles têm um papel importante na história da igreja, foram homens que levaram o evangelho. Nós temos também as viagens missionárias de Paulo, juntamente com Barnabé, com Marcos. E nós vemos que eles também levaram o evangelho para outras cidades, para outros lugares. Paulo, né, leva o evangelho até os gentios, né? E a gente vê o evangelho se espalhando por todos os lugares, como o Senhor disse que tinha que ser, né? Em todos os lugares da terra. E esse também é o nosso papel hoje. E hoje a gente tem uma facilidade, que é a internet, né? Então, eu sempre falo aqui pra vocês, não necessariamente você precisa estar lá com a pessoa, né? Por exemplo, nós estamos em quarentena, mas o que você pode fazer, né? Como você pode fazer? Vocês são criativos, adolescentes. Vocês, sempre que vocês se propõem a fazer alguma coisa, vocês fazem muito bem feito, com maestria. Então, façam isso, preguem o evangelho, preguem a palavra, porque eu sei que vocês são capazes e que vocês levam o evangelho e a palavra do Senhor, levam o Senhor Jesus fervente nos seus corações, tá? Então nós temos aí uma igreja que foi perseguida por pregar o evangelho. E nós hoje em dia, gente, não é diferente. Atualmente tem muitos cristãos sendo perseguidos por pregar a palavra de Deus, mas mesmo assim não se acovardam e continuam pregando. Nós temos muitos pais da igreja que pregaram o evangelho, foram mortos pelo evangelho, mas estavam alegres por poder pregá-lo. Nós temos vários pais da igreja, né, que foram mártires também, mas pregaram o evangelho. Hoje em dia, nós temos, principalmente aqui no Brasil, nós temos a cultura LGBT, né, que tem vindo forte mesmo contra os cristãos. E temos também a esquerda, né, partido político aí, né, uma parte do partido político, que também tem atacado bastante os cristãos, né? Então, assim, não esperem que nós vivamos em paz para sempre, tudo bem? Nós vamos começar a ser atacados também. Já estamos, na verdade, sendo, né? E nós precisamos acordar para isso, para ser uma igreja que ora, que pede ao Senhor, para que Ele nos guarde, nos livre, mas que também, que se nós chegarmos a ser perseguidos, que nós sejamos corajosos em permanecer pregando o seu evangelho, pregando a sua palavra.
E nós devemos aproveitar que nós não estamos sendo perseguidos no momento e levar isso. Levar a palavra de Deus. Você é livre para ler a Bíblia, por exemplo. Em muitos países isso não pode acontecer. Né? As pessoas são proibidas de terem Bíblias. E quem é pego com Bíblia é morto. Então você tem esse privilégio. Aproveite esse privilégio. Né? Uma das ordens é que nós devemos pregar em todo lugar. Né? Por exemplo, para a igreja primitiva, foi dito que não era para pregar só em Jerusalém, era para se espalhar, era para ir para os outros lugares. Por isso que quando Estevão ele sofre o martírio e a perseguição aumenta, o propósito era que os cristãos se espalhassem, para que o evangelho se expandisse, para que ele realmente fosse para onde ele ainda não tinha chego. Né, para as outras cidades, para as outras regiões, para que ele chegasse a esses lugares. Né? E hoje é o nosso papel levar o evangelho aonde ele ainda não chegou. E acreditem, tem lugares aonde ele ainda não chegou. Tem pessoas que ainda não ouviram falar de Cristo. E tem pessoas que precisam de uma direção também. Pessoas que você conhece, seus amigos, não sei, alguns parentes. Então cabe a nós levar, né? O evangelho, então, ele foi de Jerusalém para o mundo, né? E hoje nós temos que levar da nossa casa para onde? Para onde você quer levar o evangelho? Para sua escola, para os seus colegas, para sua família? Para onde você quer levar, né? Aonde você quer falar de Jesus? Vamos ler lá comigo em Marcos 16. Abre aí a sua Bíblia em Marcos. Marcos 16, no verso 15, diz assim, a palavra do Senhor. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, assim, novamente, falando para vocês, essa é uma ordem do Senhor, né? É algo que o Senhor nos deixou, um mandamento do Senhor. O id é para aqueles que já creram, né? Não é para aqueles que estão lá fora. O id é para nós. O id é para nós irmos e pregarmos para quem está fora ainda, para quem ainda não o conheceu, para quem ainda não ouviu falar dele. Muitas vezes a gente fica preso só às coisas da igreja, né? Muitas vezes a gente fica preso só aos trabalhos que tem na igreja, e aí a gente acaba não indo para fora da igreja, não pregando para as pessoas de fora. E a gente precisa começar a mudar isso. Por exemplo, estratégia simples mesmo nós podemos começar a adotar. Vai ter um Cine Dínamos, um exemplo, né? Vocês vão ter lá um cinema. Convide alguém não cristão, convide seus amigos para eles assistirem com vocês, porque você sabe que depois daquele filme que vocês vão assistir, vai ter um momento de discussão, de palavra, em que vocês vão conversar, em que vocês vão ver. E ali a semente do evangelho começa a ser plantada. E depois que ela é plantada primeiramente, você pode ir também e começar a plantar mais e mais aquela semente, né? Orando para que o Espírito Santo dê o crescimento daquela semente naquele coração. Mas é uma estratégia que você pode usar para fazer com que os seus colegas, por exemplo, seus amigos, conheçam o Evangelho. Então, ore ao Senhor. Peça a Ele estratégias para que você possa levar a sua palavra. Peça a Ele, assim como Pedro pede na sua oração. Vou até ler com vocês lá em Atos também. Acho interessante. Lá em Atos, no capítulo... Atos, no capítulo 4, lá no verso 29, diz assim: Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu servo Jesus. Então, assim, peça ao Senhor nas suas orações para que Ele te dê coragem, para que Ele te dê estratégias, para que Ele te direcione, para que você possa falar do Evangelho dele. Amém?
Essa é a missão da igreja. É uma missão particular e é uma missão coletiva da igreja. É o nosso papel como cristão. Amém? Quero agradecer a presença de cada um de vocês que estão aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Assistam o culto domingo à noite. Compartilhem esse vídeo com seus amigos, com o pessoal que não está assistindo. Compartilha. Fala para vir assistir a Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos tirou, Senhor, do lamaçal do pecado e nos deu vida, vida com abundância, nos deu vida eterna. O Senhor nos salvou. O Senhor morreu na cruz do Calvário por nós. Pai, pela sua graça infinita nós recebemos salvação. Nós queremos pedir que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos dê força, nos dê estratégia para que nós possamos falar mais do Senhor, para que nós possamos meditar mais no Senhor e levar o seu evangelho àqueles que ainda não ouviram falar de Ti. Nos encoraja, nos abençoa, abençoe as nossas famílias. É o que te pedimos e com fé oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo domingo. Paz.